Invocando a proteção divina, declaro aberta esta sessão. Tribunal Regional Eleitoral, Estado de Mato Grosso. Cumprimentando a todos, meu bom dia a todos, os meus pares, servidores, ilustres representantes do Ministério Público, advogados. Antes de passarmos a julgamento da pauta normal, eu conclamo a todos apreciarem a ata da última sessão que já havia sido enviada aos senhores. Nada havendo a ser ratificado, declaro aprovada. Chamo a julgamento o processo 29.367/2014, registro de candidatura requerente coligação Mobilizar e Humanizar, PHS, PMN, candidata Maria Geralda Ferreira de Andrade, cargo de deputada federal, e relator é o Dr. Lídio Modesto da Silva Filho, que tem a palavra. Obrigado, presidente. Trata-se de pedido de registro de candidatura de Maria Geralda Ferreira de Andrade para concorrer ao cargo de deputado federal formulado pela coligação Mobilizar e Humanizar nas eleições de 2014, instruído com os documentos exigidos pelos artigos 11 da Lei 9.504 e 27 da Resolução 23.405 do TSE. O pedido de registro foi apresentado por meio do RRC e subscrito pela representante da coligação e pela pré-candidata. A Secretaria Judiciária certificou que, após a disponibilização do edital e de edital de registro de candidatura em 6/7/2014 e a publicação no Diário da Justiça Eletrônica em 7 de julho de 2014, não houve impugnação ao requerimento de registro de candidatura RC da pré-candidata em questão. A pré-candidata foi intimada para apresentar certidão da Justiça Federal de primeiro grau, todavia silenciou-se, conforme certidão de folha 60, o que foi relatado na informação prestada pela equipe técnica da Secretaria Judiciária. A doutora Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo indeferimento do pedido, é o relatório. Colho parecer. Mantenho o parecer. Mantido, doutor Lídio. Vossa Excelência, retorna a palavra, Vossa Excelência. Obrigado. É sabido que qualquer cidadão que objetive assumir um cargo público deve preencher os requisitos constitucionais e legais de elegibilidade e não incorrer nas causas de inelegibilidade previstas na Constituição Federal e na Lei Complementar 64/90. O requerimento de registro é tempestivo, eis que protocolado no dia 5 de julho, atendendo o disposto nos artigos 20 da Resolução 23.405 e da Resolução número 1448 do TRE. O nome pretendido para exibição na urna eletrônica atende às exigências do artigo 30 da Resolução 23.405. De fato, a pré-candidata não trouxe aos autos a certidão da Justiça Federal de primeiro grau, apesar de regularmente notificada para apresentá-la. Desse modo, persiste a irregularidade relativa à ausência da certidão da Justiça Federal de primeiro grau, o que é uma afronta ao artigo 27 da Resolução 23.405. E eu trago aqui para os pares a normatização em textilha, mas eu poupo de leitura, porque o voto está disponibilizado. A ausência da certidão criminal, quer expedida pela Justiça Federal ou Estadual, representa o não atendimento dos requisitos necessários para que a pré-candidata possa disputar o pleito eleitoral que se avizinha, consoante se vislumbra nos julgados abaixo, que poupo também os pares de leitura, e vou direto para a parte conclusiva do voto. Conclusivamente, o indeferimento do pedido é medida que se impõe ante o não preenchimento dos requisitos individuais para o registro de candidatura. Diante do exposto, indefiro o registro de candidatura de Maria Geralda Ferreira de Andrade ao cargo de deputado federal. É como voto, senhora presidente. Doutor relator, indefere a candidatura. E antes de colher o voto do primeiro advogado, desembargador Marco Machado, a quem eu quero dar as boas-vindas, que hoje está compondo o quórum neste egrégio tribunal. E eu colho o voto de Vossa Excelência, desembargador. De acordo. Doutor Pedro Francisco. De acordo. Doutor Agamenon. De acordo. Tribunal, por unanimidade, indeferiu o pedido de registro de candidatura nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer 2.3 da pauta, processo 2736/2014, registro de candidatura, candidato cargo de governador, requerente,
Coligação Mobilizar e Humanizar, candidato José Marcondes dos Santos Neto, cargo de governador, impugnante, Ministério Público Eleitoral. Doutor Lídio Modesto, o relator, está com a palavra. É o 23... Breno. 27376, né? Isso. Não, é só 371, na verdade. Não seria melhor eu voltar primeiro o outro, Breno? Oi? Hein, Breno? Não seria melhor eu voltar primeiro o outro? Ah, tá certo. Ah, tá. Trata-se de pedido de registro de candidatura de José Marcondes dos Santos Neto para concorrer ao cargo de governador, formulado pela coligação Mobilizar e Humanizar nas eleições de 2014, instruído com os documentos exigidos pelo artigo 11 da Lei 9.504 e 27 da Resolução 23.405. O pedido de registro foi apresentado por meio do Requerimento de Registro de Candidatura, RRC, e subscrito pelo representante da coligação e pelo pré-candidato. A Secretaria Judiciária certificou que, após a disponibilização do edital de registro de candidatura em 6/7/2014 e a publicação no Diário da Justiça Eletrônico DJE em 7/7/2014, houve impugnação ao requerimento de registro de candidatura do pré-candidato em questão. A impugnação foi apresentada pelo doutor Procurador Regional Eleitoral ao argumento de que o senhor José Marcondes dos Santos Neto não está quite com esta justiça, em virtude da ausência de prestação de contas relativa à campanha eleitoral de 2010 para o cargo de deputado federal, nos termos do artigo 11 da Lei 9.504, não sendo possível a obtenção de certidão de quitação eleitoral. Ademais, o pré-candidato não prestou contas da campanha de 2012 para o cargo de vereador, tendo o juízo da 54ª Zona Eleitoral julgado as mesmas como não prestadas, nos termos do artigo 51, inciso 4º, a linha A, da Resolução 23.376 do TSE. Intimado, o senhor José Marcondes dos Santos Neto silenciou-se, não apresentando defesa à impugnação ministerial no prazo de 7 dias. Eu fiz aqui os 7 dias porque foi concedido um prazo mais elástico para ele. A equipe técnica da Secretaria Judiciária realizou diligência solicitando que o pré-candidato demonstrasse estar quite com essa justiça, tendo o mesmo se mantido inerte. Às folhas 144/148 foi juntada a cópia da sentença proferida pelo juízo da 54ª Zona Eleitoral, que julgou como não prestadas as suas contas de campanha relativas às eleições de 2012. Na informação de folha 149/150 verso, a equipe técnica destacou que o pré-candidato não juntou a certidão de quitação eleitoral. O doutor Procurador Eleitoral reiterou a impugnação apresentada. É o relatório. Ouça a doutora Procuradoria. Excelentíssima senhora Presidente, desembargadora Maria Helena, excelentíssimos senhores desembargadores, ilustres advogados, servidores aqui presentes, o Ministério Público Federal impugnou a presente candidatura de José Marcondes dos Santos Neto, basicamente em razão da ausência de condição de elegibilidade consubstanciada na quitação eleitoral. De fato, nós apuramos que o pré-candidato ele concorreu ao cargo de deputado federal nas eleições de 2010 e também concorreu nas eleições de 2012 e nas duas oportunidades teve suas contas julgadas não prestadas pela Justiça Eleitoral. Então, em síntese, em razão desse fundamento, o Ministério Público Federal reitera os termos da ação de impugnação e requer que o registro seja indeferido. Devolvo a palavra ao eminente relator. Obrigado, senhor presidente. É sabido que qualquer cidadão que objetive assumir um cargo público deve preencher os requisitos constitucionais e legais de elegibilidade e não incorrer nas causas de inelegibilidade previstas na nossa Constituição Federal e Lei Complementar 64/90. O requerimento de registro é tempestivo, eis que protocolado no dia 5 de julho de 2014, atendendo ao disposto nos artigos 20 da Resolução 23.405 e 2º da Resolução número 1448 do TRE. O nome pretendido para exibição na urna eletrônica atende às exigências do artigo 30 da Resolução 23.405 do TSE. Por outro lado, o senhor José Marcondes Santos Neto não demonstrou possuir o requisito de quitação eleitoral, uma vez que o sistema desta justiça
apontou que o mesmo não prestou contas de campanha por ocasião das eleições de 2010 e de 2012. Conforme dispõe o artigo 11 caput da Lei 9.504, os pré-candidatos têm até o dia 5 de julho do ano em que houver eleições para realizar os seus registros de candidatura. O parágrafo 7º acima dispõe que a prestação de contas de campanha referente às eleições anteriores é condição essencial para a obtenção da certidão de quitação eleitoral, in verbis, apenas a parte destacada. Artigo 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos até às 19 horas do dia 5 de julho do ano em que se realizarem as eleições. A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a plenitude do gozo dos direitos políticos. Parágrafo 10º. As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de registro de candidatura. E prossigo. Nessa toada, o pedido de registro de candidatura tinha que ser protocolado até o dia 5 de julho do presente ano, consoante prescrição dos artigos 11 da Lei 9.504 e 20 da Resolução 23.405. Obviamente, a prestação de contas deveria ter sido apresentada antes dessa data, para que não houvesse empecilhos à expedição da certidão de quitação eleitoral. Conforme foi possível vislumbrar, no momento da formalização do registro de candidatura, o senhor José Marcondes dos Santos Neto não possuía e ainda não possui a certidão de quitação eleitoral. Como se sabe, a certidão de quitação eleitoral é indispensável ao registro de candidatura, eis que confere a plenitude do gozo dos direitos políticos, sendo que a sua apresentação é exigida pelo artigo 13, inciso 2 da Resolução 23.405, a saber, artigo 13, qualquer cidadão que pretender investidura em cargo eletivo, respeitadas as condições constitucionais e legais de elegibilidade e incompatibilidade, desde que não incida em quaisquer das causas de inelegibilidade, vou lá no inciso 2º do parágrafo 1º. São condições de elegibilidade na forma da lei, o pleno exercício dos direitos políticos. Ademais, segundo informações obtidas pela minha assessoria junto à Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria desta Corte, o pré-candidato também não prestou as contas parciais relativas às eleições de 2014, cujo prazo de entrega encerrou-se no último dia 2 do corrente mês. Conclusivamente, o indeferimento do pedido é a medida que se impõe ante o não preenchimento dos requisitos individuais para o registro de candidatura previsto na legislação, especialmente no que concerne à quitação eleitoral, conforme se infere dos julgados abaixo transcritos, os quais peço vênia aos pares para não ler, porque encontra-se disponível no voto. E prossigo então para a parte dispositiva. Diante do exposto, julgo procedente a impugnação e indefiro a chapa, o registro de candidatura e, consequentemente, a chapa composta por José Marcondes dos Santos Neto ao cargo de governador. É como voto. Candidato Elvis Marques, né? Pediu, renunciou, né? Sim, é o candidato a vice-governador dessa chapa. Como vota o desembargador Marcos? Senhor presidente, o acolhimento da presente impugnação é consequência lógica da omissão repetida do candidato José Marcondes dos Santos a deveres legais inerentes aos direitos eleitorais de elegibilidade. Com as considerações, acompanho o doutor relator. Doutor Pedro Francisco. Acompanho o eminente relator com as considerações precedentes do desembargador Marcos Machado. Doutor Agamenon. Acompanho o doutor relator com as considerações do eminente desembargador Marcos Machado. Proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, julgou procedente a impugnação ofertada pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor de José Marcondes dos Santos Neto e indeferiu o pedido de registro da chapa majoritária nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Registrando mais uma vez que já será publicada nesta sessão ainda a decisão que homologou a renúncia do candidato a vice-governador nesta chapa, o senhor Elvis Marques Carvalho. (2.4) da pauta, processo 22957-2004, embargos de declaração em registro de candidatura, candidato a cargo de deputado estadual, coligação Coragem e Atitude para Mudar, 5, PDT, DEM, PSDB, Gustavo Adolfo Almeida Antonelli,
E embargante ainda é Antônio Oliveira Nascimento. Relator, doutor Pedro Francisco, que está com a palavra. Embargos de declaração conforme anunciado. O Aresto indeferiu o pedido por ausência de comprovante idôneo de escolaridade da candidata. Eu transcrevo no relatório a ementa que, em síntese, diz: não apresentado comprovante idôneo de escolaridade, é de se negar o registro de candidato. O embargante ou a embargante alega que, no dia previsto para comparecer a esta corte para lavrar a declaração de próprio punho, a candidata não conseguiu deslocar-se a tempo desde Várzea Grande até o TRE por culpa exclusiva do trânsito das cidades co-irmãs. O embargante sustenta que no dia seguinte a candidata encaminhou-se ao cartório do segundo ofício de Várzea Grande e lavrou declaração de próprio punho com firma reconhecida, como se observa do documento 56 que acosta agora com os declaratórios. A embargante roga o acolhimento dos embargos e consequente deferimento do registro de candidatura é o relatório. Olhe parecer, mano. Senhora Presidente, o Ministério Público ele opina pelo desprovimento dos embargos, essencialmente em razão do fato de que, nesse caso, a pré-candidata havia já sido intimada para regularizar o requerimento de registro antes da decisão e, mesmo assim, se manteve inerte, de modo que entendemos que a juntada posterior do documento, quando houve a prévia intimação para regularização da situação, não pode ser admitida. Então, por causa disso, o Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso. A palavra está de volta com o relator. Em primeiro lugar, esclareço que a intimação judicial de folhas 40 para que a candidata comparecesse neste regional e redigisse declaração de próprio punho na presença de servidor público não definiu uma data específica para a prática do ato. A intimação foi para que a candidata comparecesse a qualquer tempo antes do julgamento do pedido de registro. Ocorre que a candidata Antônio Oliveira Nascimento jamais veio a este tribunal para redigir uma declaração de próprio punho, a qual comprovaria sua escolaridade. Não se fez presente até o dia de hoje, ressalto. Em segundo lugar, esclareço que a intimação judicial ocorreu no dia 1º de agosto de 2014. O julgamento deste pedido de registro ocorreu no dia 7 de agosto de 2014. Pois bem, a embargante alega que no suposto dia seguinte àquele previsto para comparecimento, a candidata esteve no cartório do segundo ofício de Várzea Grande e lavrou o documento de folha 56. Ocorre que basta ler o selo do verso de folha 56 para perceber que a declaração foi lavrada em cartório extrajudicial no dia 8 de agosto de 2014, ou seja, no dia seguinte ao julgamento do registro neste tribunal. O embargante pretende que este plenário analise em sede de embargos um documento produzido depois do julgamento do registro de candidatura. Em terceiro lugar, ainda que se admitisse, por hipótese, aquele documento produzido depois do julgamento, é de se ver que a falta de comprovante de escolaridade da candidata ainda persiste. A firma reconhecida de folha 56 apenas atesta que a assinatura do documento é de autoria da senhora Antônia Oliveira Nascimento. É evidente que não há prova de que a declaração tenha sido inteiramente por ela lavrada. Como deixei consignado no julgado impugnado, a candidata foi regularmente intimada para comparecer neste tribunal e quedou-se inerte até a data do julgamento do requerimento de registro, que ocorreu no dia 7/8. Aliás, a candidata já havia juntado aos autos uma suposta declaração de próprio punho, muito parecida com esta agora trazida nos embargos. Contudo, no voto condutor, fiz menção a um julgado do Colégio Tribunal Superior Eleitoral que exige que a declaração de próprio punho seja firmada na presença do juiz eleitoral ou de servidor do cartório eleitoral por ele designado. Por último, é curioso observar que o próprio embargante traz à colação um julgado do TSE que diz que é possível, em registro de candidatura, a apresentação de documentos em sede de embargo, desde que o juiz eleitoral não tenha concedido prazo para suprimento do defeito. Como dito, houve a regular intimação judicial da candidata
para que apresentasse comprovante de escolaridade ou, alternativamente, comparecesse na Secretaria da Corte e redigisse declaração de próprio punho. A candidata não fez uma coisa nem outra até a presente data. Com essas considerações, rejeito os embargos. É como voto. Como voto, doutor Agamenon Alcântara. Acompanho o relator. Doutor Lídio Modesto. Também acompanho o relator. Desembargador Marcos Machado. A pretensão é mais modificativa do que propriamente esclarecer, né? Eu acompanho. É improvimento, né? Não é rejeito. Rejeito os embargos. O Tribunal, por unanimidade, negou provimento aos embargos nos termos do voto do autor relator e em consonância com o parecer. 2.5. Tem. Processo 44433-2014. Requerente, Partido Trabalhista do Brasil, candidato Benedito Antônio de Campos, cargo deputado federal. Relator, doutor Pedro Francisco. Está com a palavra. Trata-se de requerimento de registro de candidatura conforme anunciado. A douta Procuradoria Regional Eleitoral afirmou que o candidato não fez prova da desincompatibilização do seu cargo de conselheiro do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso, que ocupa na gestão 2012-2014 do referido órgão de classe. Devidamente intimado, o requerente manifestou-se oportunidade em que acostou declaração datada do dia 4 de agosto deste ano, assinada pelo senhor Eleonor Raimundo da Silva, presidente do COREM, o qual informa que o senhor Benedito Antônio de Campos deixou de participar de atividades inerentes à função de conselheiro desde o dia 5 de julho de 2014. A douta Procuradoria manifesta-se pelo indeferimento do pedido, pois o prazo de desincompatibilização aplicado ao candidato requerente é de 4 meses, sendo que a declaração de folha 55 atesta afastamento apenas 3 meses antes do dia do pleito. É o relatório. Ouça a douta Procuradoria. Mantenho o parecer. Mantido, doutor Pedro. Meu voto está disponível e é na mesma linha de entendimento do douto Ministério Público Eleitoral. Então vou poupá-los da leitura e afirmando apenas que estou indeferindo o pedido de registro de Benedito Antônio de Campos para o cargo de deputado federal nestas eleições, mas estou à disposição para algum esclarecimento. É como voto. Doutor Agamenon. Doutor Lídio. Desembargador Marcos. Também. Tribunal, por unanimidade, indeferiu o pedido de registro de candidatura nos termos do voto do outro relator em consonância com o parecer ministerial. Processo 60373-2014, requerente coligação Coragem e Atitude para Mudar, candidata Josefina Almeida, deputada federal, e relator, doutor Pedro Francisco. Com a palavra. Trata-se de requerimento de registro de candidatura individual conforme anunciado. Intimada a apresentar ata de convenção ou deliberação do seu partido, PSDB, constando seu nome para o pleito, a candidata se manifestou juntando cópia da ata da Comissão Executiva do PSDB-MT do dia 18 de julho de 2014, pugnando pela conversão do RRCI em vaga remanescente. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo indeferimento do pedido, salientando também que o limite máximo de candidaturas, 24, já teria sido atingido pela coligação. É o relatório. Ouço o doutor Procurador. Mantenho o parecer. Mantido, doutor Pedro. Com a palavra, Vossa Excelência. O presente requerimento de registro de candidatura individual foi, de fato, inicialmente assinado somente pela candidata Josefina Almeida. Como a candidata não havia sido escolhida na convenção partidária do PSDB, a agremiação a escolheu em deliberação da Comissão Executiva do dia 18 de julho de 2014 para ocupar vaga remanescente da coligação Coragem e Atitude para Mudar no cargo de deputado federal. Conforme já expus no julgamento do processo que indico, a legislação prevê que após o dia 30 de junho do ano da eleição, os partidos políticos, inclusive os coligados, em reunião do respectivo diretório regional ou comissão executiva, farão a deliberação para a escolha de candidatos substitutos e candidatos para vagas remanescentes, consoante prevê a legislação.
Quem faz a escolha são os partidos, mesmo aqueles coligados. Como já afirmei, não existe uma convenção da coligação ou deliberação da coligação antes ou depois do prazo para registro. Para garantir, no tocante à escolha dos candidatos substitutos e dos candidatos a vagas remanescentes, como é o caso, que a decisão partidária tenha o crivo, a concordância da coligação formada, cabe à Justiça Eleitoral averiguar a legitimidade da pessoa que assina o pedido de conversão do RRCI em vaga remanescente. No presente caso, o subscritor do pedido de conversão é advogado regularmente constituído pelo representante legal da coligação Coragem e Atitude para Mudar conforme o instrumento de folha 55. Assim, é a própria coligação que está ratificando o pedido inicial da candidata e postulando a conversão em vaga remanescente. Ademais, o pedido de conversão foi protocolado no dia 25 de julho de 2014, muito antes da data limite, que seria ou que foi no dia 8 de agosto de 2014, prazo final para o preenchimento de vaga remanescente. Por último, quanto à questão do limite máximo de candidatos, 24 por coligação para deputado federal por Mato Grosso, observa-se que a candidata Josefina Almeida já integrava o rol de candidatos do PSDB indicados para compor a chapa proporcional nos autos que indico no caso estou me referindo ao DRAP. Portanto, não houve extrapolação do limite de 24 candidatos. Com essas considerações, defiro o pedido de registro de Josefina Almeida para concorrer a deputado federal, eleições 2014, pela coligação Coragem e Atitude para Mudar É como voto. Como voto, doutor Agamenon. Esse processo, como outros que já foram julgados e até que eu vou julgar posteriormente, está assinado remanescente, entendendo plenamente o dispositivo da resolução. Então, eu vou com o relator. Doutor Lídio. Também acompanho. Desembargador Marcos. Senhor presidente, esse é um caso típico de correção formal. Aqui o tribunal deve assegurar não só o direito positivo da candidata, mas a intenção partidária, mesmo porque não há prejuízo a quem quer que seja. Acompanho do outro relator. Proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, deferiu o pedido de registro de candidatura nos termos do voto do doutor relator e em dissonância com o parecer ministerial. Transfiro a palavra à presidência ao eminente desembargador Marco Machado para relatar processo sobre meus cuidados. É o número 2.7 da pauta do desembargador. Anuncio o processo indicado, requerente coligação Amor a Nossa Gente 2, candidato Altir Antônio Peruso, ao cargo de deputado estadual. Impugnante ao Ministério Público Eleitoral, relatora desembargadora Maria Helena, com a palavra. Trata-se de requerimento de registro de candidatura apresentado pela coligação Amor a Nossa Gente 2 para pré-candidato Altir Antônio Peruso, filiado ao Partido dos Trabalhadores, nos termos do artigo 11 da Lei 9.504 e do artigo 20 da Resolução do TSE 23.405. A Secretaria Judiciária desta Corte informa que foram observadas todas as exigências elencadas no artigo 24 e 27 da já mencionada resolução. Douta Procuradoria ajuiza a ação de impugnação de registro de candidatura sob o fundamento de que o candidato tiver as contas anuais de governo relativas a 2012 rejeitadas por decisão irrecorrível da Câmara Municipal de Juína, a que faria incidir a inelegibilidade prevista no artigo 11, inciso 1, a linha G da lei. Complementar 64. Contestação de folhas, conjuntado de documentos impressos, mídias eletrônicas e rol de testemunhas. Em sua peça de defesa, argumenta o impugnado, em suma, que o parecer prévio, número tal, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado, no qual se fundamentar a decisão da Câmara Municipal de Juína para rejeitar suas contas, padece de vícios contábeis consubstanciados em monumentais erros materiais e de cálculo, suscitando que não há, portanto, como o egrégio Tribunal Regional Eleitoral afastar-se
do mérito de tais erros. Intimado o impugnante para se pronunciar acerca dos documentos novos apresentados pelo impugnado, apresenta o órgão ministerial sua ponderação de folhas em que meramente reitera as convicções externadas na inicial impugnatória. Eu sucinto relatório, senhor presidente. Dr. Douglas Fernandes. Senhor presidente, o Ministério Público ajuizou ação de impugnação contra Altir Antônio Peruso, em razão de vislumbrar a incidência da hipótese de inelegibilidade da linha G, do inciso 1º do artigo 1º da Lei Complementar 64 de 90, em razão do fato de que o ora pré-candidato ele foi prefeito do município de Juína e nessa condição teve suas contas de governo do exercício de 2012 rejeitadas pela Câmara Municipal, em razão de algumas irregularidades, entre as quais eu destaco a contratação de despesa nos 2 últimos quadrimestres do mandato, sem que haja disponibilidade financeira em violação à Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós entendemos que essa irregularidade ela constitui ato doloso de improbidade administrativa. Ela é uma irregularidade grave na medida que também tipificada como crime no artigo 359-C do Código Penal, sujeita a pena de reclusão de 1 a 4 anos. Então, em suma, por esses motivos, o Ministério Público requer a procedência da ação de impugnação com consequente indeferimento do registro. Devo a palavra ao doutor relator. Eu levanto aqui de ofício, senhores, uma questão prejudicial. Com licença de Vossa Excelência, abro de ofício questão precedente ao exame de mérito, consistente na antecipação do julgamento da ação de impugnação proposta pelo Ministério Público Eleitoral e, por conseguinte, do registro da candidatura de Altir Antônio Peruso ao cargo de deputado estadual. O julgamento antecipado do feito, nos termos que proponho, abrevia a instrução processual e suprime a fase de alegações finais no intento de conferir máxima celeridade do seu julgamento, sem, contudo, divorciar-se dos preceitos inerentes ao devido processo legal. A esse respeito, não é demais consignar tanto esta Corte Eleitoral como o Tribunal Superior Eleitoral sedimentar o entendimento de que é possível antecipar o julgamento da ação de impugnação de registro de candidatura, dispensando-se as alegações finais, sendo oportuno transcrever parte de 2 emblemáticos arestos, sendo nesse sentido, aspas, em observância do princípio da economia processual, é permitido ao juiz eleitoral, nas ações de impugnação do registro de candidatura e passada a fase de contestação, decidir de pronto a ação desde que se trate apenas de matéria de direito e as provas protestadas sejam irrelevantes. Fecha aspas. Outro. Artigo 6 da Lei Complementar 64/90 estabelece a faculdade e não a obrigatoriedade de as partes apresentarem alegações finais, sendo permitido ao julgador, passada a fase de contestação, decidir de pronto a ação. Precedente do TSE, fecha aspas. Continuo eu. A rigor, temos sob exame a ação que contém todos os elementos necessários ao seu julgamento, não haver necessidade de produzir em audiência a prova protestada pelo impugnado, ou ainda abrir prazo para as derradeiras alegações, sobretudo porque foi oportunizado pedir visto dos autos ao parquê eleitoral após a contestação, ocasião em que esta se limitou a reiterar os termos da inicial sem juntada de documentos novos. Note-se que a antecipação do julgamento, no caso concreto, importa em obstativo a produção de prova testemunhal unicamente. Não há pedido de instrução outro que tenham sido formulado por qualquer das partes. Como relatado, constitui pedido de defesa auditiva da testemunha Elizabeth Lúcia de Araújo, Ana Paula Lozada dos Anjos e Geni Catarina Francisca Rodrigues Lopes. Os nomes dessas pessoas, as quais o impugnado pretende ouvir em audiência, constam de peça anexada à extensa contestação oferecida, na qual, contudo, eles não são direta ou indiretamente referidos, não obstante tenham sido considerados imprescindíveis para a defesa, entre aspas. A lacuna torna incognoscível a correlação havida entre a testemunha roladas pelo impugnado e o objeto da ação de impugnação, o que por si só constitui motivo suficiente para indeferir a produção de prova, ora, perfilhando o entendimento do egrégio Tribunal Superior Eleitoral de que não há cerceamento de defesa quando a produção de prova oral é indeferida por não ter sido demonstrada a sua relevância para o caso. Não há, obstante isso, observo da qualidade das testemunhas Ana Paula Lozada dos Anjos, Geni Catarina Francisca Rodrigues Lopes
que ambas laboraram no Conselho de Secretaria Municipais de Saúde de Mato Grosso, o que deixa entrever a possível intenção do impugnado em reforçar com suas oitivas um dos seus argumentos de defesa consubstanciado na impossibilidade de ser penalizado por omissão ou inadimplemento da União e do Estado nos repasses de recursos destinados à saúde e por erro de cálculos cometido pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Para demonstrar que o raciocínio não expõe a relevância da prova testemunhal, como poderia conjecturar o impugnado, é preciso discorrer sobre duas limitações à cognição da Justiça Eleitoral, incidente nos registros de candidaturas que versam sobre a inelegibilidade descrita no artigo 1º, inciso 1, a linha G da Lei Complementar 64, assim redigido. Eu vou deixar de proferir a leitura, está disponibilizado aos senhores, o comando legal supramencionado, e prossigo. Refiro-me inicialmente aos contornos da qualificação do ato ensejador das irregularidades configuradoras da improbidade administrativa, o qual, segundo dispõe a lei, há de ser doloso. Quando se está a tratar o termo doloso, na tessitura da Lei Complementar 64, deve ser rejeitado qualquer investidas teóricas tendentes a aproximá-lo do conceito preconizado no direito penal. A hermenêutica sensata de seu conteúdo o conduz à direção oposta, isto é, a anotação simples de que se cuide do ato ordenado ou praticado pelo próprio gestor, e não por outro e sobre qualquer pendia originalmente a incumbência de realizado. Edson Rezende Castro argumenta estimável lição neste sentido, assim ministrada. Eu cito a lição e prossigo. Idêntico parecer, Marlon Reis também afirma. Faço referência ao professor Marlon Reis, prossigo. Na caneta de Thales Tássio Cerqueira, o conceito de dolo não poderá ser semelhante ao direito penal sob pena de discussões estéreis sobre dolo eventual ou culpa consciente, em âmago eleitoral que se desvirtuaria do próprio inciso. Prossigo nesse sentido, senhores, dizendo que não há nenhum cerceamento de defesa, não há nenhuma afronta a princípios constitucionais. No item 18 da minha leitura, eu digo, é mais do que bastante para a anexação da inelegibilidade descrita no artigo 1º, inciso 1, a linha G, da Lei Complementar 64, a configuração do dolo genérico, caracterizado pela consciência e vontade livres de praticar o ato adjetivado de irregular pela Corte de Contas ou pelo Poder Legislativo. Dessa breve conclusão, extrai-se necessariamente outra, movimentos de defesa realizados com a finalidade. Precisa de discutir o dolo específico do gestor cujas contas foram rejeitadas, não tem qualquer serventia na via estreita e séria do processo de registro de candidatura. Prossigo nessa mesma atuada, senhores, para afirmar em arremate, conforme pacificamente assentado no Tribunal Superior Eleitoral, aspas, não compete à Justiça Eleitoral aferir o acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo Tribunal de Contas, mas sim proceder ao enquadramento jurídico das irregularidades como sanáveis ou insanáveis para fins de incidência da inelegibilidade do artigo 1º, inciso 1G da Lei Complementar 64. Eis em síntese da argumentação que sustenta as duas limitações à cognição da Justiça Eleitoral que reputo indispensáveis para a resolução da questão prejudicial em exame, em que pese sirvam inegavelmente também a apreciação do mérito. A Justiça Eleitoral é defesa ferir o mérito ou decisão que julgou as contas para o fim de considerar acertado ou não. Não é relevante para a aferição da inelegibilidade de que trata o artigo 1G da Lei Complementar 64, precustar os fatos de propósito de extrair dali o dolo específico do gestor público. Após essas breves explanações teóricas, retomo o caso concreto a partir do qual supus ser desígnio do impugnado robustecer, com a oitiva das testemunhas arroladas, a tese de que não seria responsável pela reprovação das contas em razão da inadimplência de repasses de recursos federais e estaduais ou de erros de cálculo cometidos pelo Tribunal de Contas. O parecer prévio contrário à aprovação de contas emitido pelo Tribunal de Contas do Estado, que subsidiou o decreto legislativo refratário às contas de exercício 2012 sob responsabilidade do então prefeito Altair Antônio Peruso, é categoricamente ao afirmar o cometimento de irregularidade gravíssima, concretizada pela violação do disposto do artigo 42 da Lei da Responsabilidade Fiscal. É juridicamente impossível a Justiça Eleitoral
revisitar os cálculos utilizados pela Corte de Contas ao ensejo de verificar que foram corretamente realizados ou se bem observam as normas de contabilidade. Logo, a oitiva de pessoas que defendam tecnicamente contábeis divergentes a escolhidas pelo órgão competente para análise das contas é prova inegavelmente irrelevante na seara eleitoral. A Corte Eleitoral, de igual modo, não cabe investigar os atos que permeiam a atividade de arrecadação e despesas de órgão público, com o escopo de descortinar circunstâncias que influenciariam o gestor a agir de um ou de outro modo, se havia ou não repasse financeiro vencidos em favor do município de Juína. Isto não interessa ao exame da incidência da causa da inelegibilidade, senão somente ao julgamento da competência da Corte de Contas. O dolo genérico que se exige para a anexação da inelegibilidade parece incontroverso no caso dos autos, pois as despesas foram confessadamente ordenadas pelo órgão impugnado na qualidade de prefeito municipal. Com efeito, também se delinea estéreo a oitiva de testemunhas que tem por propósito ressalvar a atuação do gestor público com a confirmação da tese de que a conduta que gerou a irregularidade era revestida de excepcionalidade. Enfim, como dito a Lures, há nos autos provas documentais suficientes para subsidiar a decisão desta Corte, a qual é cingida a verificar. Eu transcrevo aqui as motivações. Prossigo. Por outro lado, por todo o exposto, tenho por imprescindível a oitiva das testemunhas, a oitiva das testemunhas arrolada, seja porque desinteressante para o feito sua correlação com o objeto da ação de impugnação, seja porque defeso a Justiça Eleitoral apreciar o mérito da decisão que rejeitou as contas, bem como aferir dolo específico do respectivo gestor público. Destaque reitera a proposição pelo julgamento antecipado da lide, sem haver apreciação ou deliberação anteriormente de forma monocrática. As solicitações feitas pelo impugnado ao entendimento de serem plenamente aplicáveis às normas contidas no artigo 130 do Código de Processo Civil, cumulado com o artigo 5º caput da Lei Complementar 64. Cito o comando acima referido e concluo. Por todo exposto, voto pelo indeferimento do pedido de oitiva das testemunhas arroladas pelo órgão impugnado Altir Antônio Peruso, bem ainda pelo julgamento antecipado da ação de impugnação de registro de candidatura, apreciando-se de imediato a questão de fundo. É como voto esta preliminar que levantei de ofício, senhor presidente. Senhor relator, só para formular corretamente as indagações, a Vossa Excelência chama de questão prejudicial, né? Mas, na verdade, é um encaminhamento de uma proposta para julgamento antecipado da lide. Nós teríamos que destacar essa questão como prejudicial. Talvez o termo não tenha sido tão adequado, mas eu chamei de prejudicial porque estou desacolhendo a pretendida oitiva de testemunhas por entender que elas estão absolutamente desconectadas do contexto fático e jurídico, não irá acrescentar absolutamente nada. Eu compreendi. Razão pela qual eu estou afastando essa possibilidade e conclamando aos pares a julgamento antecipado da lei. Eu entendi. Então eu posso chamá-la de preliminar, né? Sim. Tá. Bom, nesse contexto que chama o julgamento antecipado da lide, em conformidade com a formulação da doutora relatora, eu consulto o doutor Pedro Francisco da Silva, doutor Agamenon Alcântara Moreno Júnior, doutor Lídio Modesto também. Então, à unanimidade, o tribunal acolhe a preliminar de ofício da doutora relatora e indefere o pedido de oitiva de testemunhas para julgamento antecipado da lei. Devolvo a palavra à doutora relatora. Passaremos então à matéria de fundo. O objeto desta ação de impugnação de registro de candidatura cinge notadamente a decisão irrecorrível proferida pela Câmara Municipal de Juína, que reprovou as contas anuais de governo do Poder Executivo referentes ao exercício de 2012, quando o candidato, ora impugnado, ocupava o cargo de prefeito. Ministério Público Eleitoral, ora impugnante,
Argui que a irregularidade que fundamentou a rejeição das contas é gravíssima, uma vez que viola o disposto no artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal e subsume no tipo prescrito no artigo 359-C do Código Penal. Em sua extensa peça de contestação, o impugnado alinha diversas teses defensivas, as quais, para melhor compreensão dos eminentes pares, sintetizo na relação abaixo. 1. Parecer prévio, número tal que lastreou rejeição de contas padece de vícios contábeis concretizados em erros materiais e de cálculos assim resumidos. 1. O valor total de restos a pagar, mensurado pelo Tribunal de Contas, não considerou o montante de recursos a serem recebidos da União e do Estado de Mato Grosso. 2. Houve extrapolação do conceito de restos a pagar, o qual, para fins de apuração do cumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, deveria ter sido restringido à obrigação contraída nos últimos 2 quadrimestres do mandato. 3. A indicação da Corte de Contas do percentual da receita utilizada em despesas com saúde flagrantemente equivocada e divorciada da realidade. 4. Houve cerceamento de defesa no processo de prestação de contas que traminou o Tribunal de Contas do Estado, pois não foi aberto prazo para o impugnado manifestar-se o parecer do Ministério Público de Contas. Os vereadores que aprovaram a rejeição de contas do impugnado não estavam aptos ou informados o bastante para proferir aquele julgamento. As irregularidades não emanaram de ato de improbabilidade administrativa ou crime de qualquer natureza, pois não há prova de que o impugnado tenha agido de modo devasso, maldoso, imoral ou desonesto. A decisão que rejeitou as contas não determinou a devolução de recursos ao erário, não mencionou a existência de prejuízo, administração ou enriquecimento ilícito. Passando à análise do mérito propriamente dito, peço vênia para valer-me das ponderações que formulei na apreciação da questão prejudicial acerca das 2 limitações impostas à cognição da Justiça Eleitoral quando esta busca ferir a incidência da inelegibilidade descrita no artigo 1º, inciso 1, a linha G da Lei Complementar 64. De fato, a Justiça Eleitoral não é dado rever o mérito da decisão que rejeitou as contas, pena de usurpação de competência expressamente atribuída pela Constituição da República ao Poder Legislativo e aos Tribunais de Contas. Nessa limitação do objeto passível de conhecimento e análise por esta Justiça Especialidade, inclui-se fatalmente a revisão dos cálculos utilizados no julgamento das contas pelo órgão competente, a interpretação da legislação aplicada e a definição de seus institutos, a rigorosa observação dos ritos próprios e da sua acomodação ao devido processo legal. Por fim, a suposta ausência da capacidade técnica dos respectivos julgadores. Com essas breves considerações, rechaço os argumentos de defesa rolados nos itens 1, 2 e 3 e subitens inclusos postos no 3º parágrafo do presente voto, reafirmando a incompetência da Justiça Eleitoral para imiscuir-se no mérito do julgamento das contas em exame. De igual modo, não há que falar-se em inexistência de ato doloso, pois, como bem explicitado no voto da questão prejudicial, o que se exige para a anexação da causa de inelegibilidade é o dolo genérico, caracterizado pela consciência e vontade livre de praticar o ato adjetivado de irregular. O acervo probatório dos autos e o discurso de defesa do impugnado não deixam dúvida de que a irregularidade fora praticada pelo candidato à época em que ocupava o cargo de prefeito municipal e não por outro agente público, ao qual tenha sido delegada a ordenação de despesas. Contudo, ainda maior, não há que se discutir se o inadimplemento da União e Estado nos repasses de recursos da saúde repercute na concretização do dolo, porque, como reiteradamente afirmado, o elemento volitivo especificado não é exigido para incidência da causa de inelegibilidade em comento. Como já procurei elucidar, a decisão desta Corte deverá ter-se tão somente a verificação, e eu cito novamente abaixo os quesitos já apontados a Lures. No caso concreto, apresenta-se incontroversos preenchimento dos requisitos incertos no inciso 1, 2, 5 e 6, consoante comprova os seguintes incertos da contestação encontradas as folhas 55 e 58. Cito aqui o que já foi também mencionado. Outro sim resta a essa Corte de Contas aferir apenas 2 daqueles quesitos necessários à anexação da causa de inelegibilidade, saber, insanabilidade da irregularidade e a sua acomodação ao conceito teórico de improbidade administrativa. Para tanto, tenho por bem delinear melhor a irregularidade que empenhou a rejeição das contas
pelo Poder Legislativo local. Segundo apurou-se o impugnado, inscreveu-se em restos a pagar no período final de seu mandato o valor de R$ 2.193.484,81, quando o saldo disponível em caixa perfazia somente a monta de R$ 1.176.626,86. No parecer de Contas e Contas, o ato violou disposto 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que impõe ao gestor público a vedação de contrair despesas que não possam ser quitadas dentro de seu mandato ou para as quais não corresponde recurso suficiente disponível em caixa. Tenho que afronta a norma de responsabilidade fiscal em tela carrega em si mesma a nota de insanabilidade exigida para a execução da causa de inelegibilidade. Precisamente, o dispositivo tem por propósito evitar que o gestor público crie compromisso que não terá como honrar posteriormente. Trata-se de tutela prospectiva de bem jurídico visado, o qual passará a existir somente no exercício financeiro futuro, do qual se presume não participará o gestor que realizou as despesas. Portanto, a irregularidade nasce justamente da desvinculação futura do gestor. Eu teço comentários a respeito do assunto. Vou pedir vênia aos senhores. Os senhores, eu acho que já entenderam o caso. A meu ver, é uma irregularidade insanável. Criou-se pendências financeiras que não haviam dinheiro em caixa para sanar. Feriu de morte, ao meu entender, a lei que diz que não pode se criar despesas que não podem ser sanadas dentro do... E aí eu concluo. Desse modo, tenho que o teor do Decreto Legislativo 1/2014, por meio do qual a Câmara Municipal de Juína acolheu o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, reprovando as contas de governo prestadas por Adair Antônio Peruso, relativas ao exercício financeiro de 2012, quando exerceu o cargo de prefeito municipal, deduz a prática de irregularidade insanável configuradora em tese de ato doloso de improbidade administrativa ou atrair a incidência da causa de inelegibilidade descrita no inciso tal, a linha tal da Lei Complementar 64. Por esta razão e por tudo quanto exposto, julgo procedente a ação de impugnação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral e indefiro por consecutivo corolário legal, o registro de candidatura de Altier Antônio Peruso ao cargo de deputado estadual. Registre-se de imediato a decisão do sistema de candidatura. Como voto, senhor presidente? Muito bem. Colho o voto do eminente doutor Pedro Francisco da Silva. Colho o voto do doutor Agamenon. Aurélio Júnior. Senhor presidente, pelo que foi constatado no voto da eminente relatora, os requisitos que cabe à Justiça Eleitoral analisar, entre eles a inexistência de prestação de contas relativa ao exercício do cargo de prefeito, a rejeição dessas contas por órgão competente, a irrecorribilidade da decisão e a inexistência de suspensão da decisão em razão de medida concedida pela justiça comum estão presentes. Quanto à questão que são os dois outros dispositivos da irregularidade insanável, o que o tribunal, e na configuração da dolosa improbidade administrativa, o que o Tribunal Superior Eleitoral tem decidido de forma reiterada é exatamente nos moldes do que trouxe o voto da eminente relatora. Eu vou citar aqui, só para constar, o RESP, o agravo regimental. Um minutinho, por favor. O agravo regimental em um recurso especial número 7515, o acórdão foi agora dia 28 de fevereiro de 2013, 28 de fevereiro, da relatoria da ministra Laurita Hilário Vaz, onde no seu item 2, assim ficou consignado. Uma vez rejeitadas as contas, a Justiça Eleitoral não só pode, como deve proceder ao enquadramento jurídico das irregularidades como sanáveis ou insanáveis para a incidência da inelegibilidade. A questão exatamente da configuração ou não desse vício insanável, ele é o que importa, no caso, para a Justiça Eleitoral e pode sim ser devidamente quadrado. Então, com essas considerações, eu acompanho o voto da eminente relatora. Doutor Lídio Modesto Filho.
Acompanho a relatora. Só para que eu possa cantar corretamente aqui, o Ministério Público é um impugnante e me consta também parecer? Não, né? Sim, mas aí não é parecer, não é uma manifestação, né? Bom, então anuncio o resultado do julgamento. O Tribunal Unanimidade julgou procedente a indeferiu e indeferiu o pedido de registro de candidatura. A unanimidade. Eu citei antes, na composição do acordo vai estar integrado. Devolvo a palavra à doutora presidente. Obrigado, desembargador. Chamo a julgamento o processo 66176, registro de candidatura, candidato preenchimento de vaga remanescente, deputado federal, requerente, coligação Viva Mato Grosso 2, candidato Benedito Francisco Curvo, relator, doutora Gaminon, com a palavra. Obrigado, presidente. Trata-se de pedido de registro de candidatura formulado pelo candidato Benedito Francisco Curvo para concorrer pela coligação Viva Mato Grosso 2, integrados pelos partidos indicados ao cargo de deputado federal às eleições de 2014, instruído com os documentos exigidos pela resolução TSE 23.405/2014. O candidato se apresenta com o nome para a urna de Chico Curvo e o número 5580. Notificado a sanar algumas irregularidades, o requerente trouxe aos autos o documento de folhas 34 e 4445. As folhas 49 e 52, consta informação da Secretaria Judiciária em cumprimento ao artigo 35, incisos 1 e 2 da resolução 23.405. A Secretaria Judiciária fez publicar o edital de pedido de registro em vaga remanescente, conforme folha 1922. A Secretaria Judiciária certifica a ausência de impugnação ao DRAP da coligação e ao RRC do candidato à folha 61. Dado vista da outra Procuradoria Regional Eleitoral, esta requereu a certificação pela Secretaria Judiciária quanto ao número total de deputados federais indicados nas convenções dos partidos integrantes da coligação Viva Mato Grosso 2. No caso de terem sido indicados em convenção número inferior ao máximo permitido, manifestou-se pelo deferimento. Caso contrário, manifestou-se pelo indeferimento. É o relatório, senhor presidente. Doutor, outro parecer? Mantenho o parecer. Mantido, doutor Gaminon. Presidente, eu pedi licença aos ministros pares. Esse processo trata exatamente da questão das vagas remanescentes. A gente já julgou o DRAP aqui, onde nesse DRAP eram 24 inicialmente inscritos, 24 é o número de vagas disponíveis e foram inscritos só 22. Esse, no caso, o senhor Benedito, ele se inscreveu, foi entregue posteriormente, ele não estava o nome dele inicialmente na convenção, mas o DRAP houve o julgamento no sentido da permissibilidade do partido, exatamente, inclusive, dentro dos moldes do voto do eminente desembargador Marco Machado anteriormente. Então, eu estou em dissonância com o parecer do Ministério Público, eu estou deferindo o requerimento do registro de candidatura do Benedito Francisco Curvo, número 5580, candidato ao cargo de deputado federal pela coligação Viva Mato Grosso 2. Como voto, estou à disposição para eventuais esclarecimentos. Deferiu. Deferiu. Como voto, doutor Lídio? Acompanho o relator. Desembargador Marcos? Também. Doutor Pedro Francisco? O Tribunal, por unanimidade, deferiu o pedido de registro de candidatura nos termos do voto do outro relator e em dissonância com o parecer ministerial. Chamou a julgamento o processo 67.560, legalidade de convocação de candidatos aprovada em concurso público municipal homologado em período eleitoral. Nova Nazaré. Consulente Railda de Fátima Alves, prefeita municipal. Doutor Lídio é o relator, está com a palavra. Trata-se de consulta formulada por Railda de Fátima Alves, prefeita municipal do município de Nova Nazaré, sobre a legalidade da convocação de candidatos aprovados em concurso público municipal homologado em período eleitoral. A Coordenadoria de Registros e Informações Processuais prestou informações noticiando que, ao especificar situação determinada, a consulente direciona sua intenção a caso concreto, não atendendo assim o caráter genérico exigido pelo artigo 30 do Código Eleitoral. Informou também que o outro impedimento ao conhecimento da consulta é a circunstância de esta ter sido formulada após o início do prazo para a realização das convenções partidárias. No parecer de folhas, a douta Procuradoria manifestou-se pelo não conhecimento da consulta em virtude de a mesma ter sido formulada após deflagrado o processo eleitoral e por se tratar de caso concreto, é o relatório. Qual foi o Relatório.
Vossa Excelência pode prosseguir para o parecer. O Ministério Público diz que não há interesse. Não teve, eu mantenho o parecer. Não tido parecer. O artigo 30, inciso 8º do Código Eleitoral diz que compete aos tribunais regionais responder às consultas sobre matéria eleitoral que lhes forem feitas, em tese, por autoridades públicas ou partidos políticos, a saber, compete ainda privativamente aos tribunais responder sobre matéria eleitoral às consultas que lhe forem feitas, em tese, por autoridade pública ou partido político. No caso, o pedido reúne requisito exigido pela norma regente, já que a consulente é autoridade pública, ocupando o cargo de prefeito municipal, podendo, portanto, realizar consulta junto a esta corte. De outro giro, a consulta objetiva resposta quanto à legalidade da convocação de candidatos aprovados em concurso público municipal, homologado em período eleitoral de eleições gerais, expondo situação flagrantemente concreta, enquanto a lei exige que a consulta seja abstrata, genérica. Versando sobre caso concreto, a consulta viola o disposto no artigo 30, inciso 8º do Código Eleitoral, não podendo ser conhecida por este tribunal. Nesse sentido, cito o seguinte aresto da Corte Superior Eleitoral. Sua parte negrito. É assente na jurisprudência do TSE que não compete ao TSE responder à consulta fundada em caso concreto, ainda que verse sobre matéria eleitoral. E prossigo. Ademais, conforme ressaltado pela Coordenadoria de Registro e Informações Processuais, outro empecilho para que a consulta seja respondida é o fato de ter sido formulada em pleno processo eleitoral, uma vez que o egrégio TSE não tem respondido a consultas formuladas após tal período, haja vista a possibilidade de versar sobre casos concretos, conforme se observa da resposta à consulta abaixo citada. Leio apenas a parte negrita. Consulta, Defensoria Pública União, concurso, Defensor Público, homologação, período vedado. E, iniciado o processo eleitoral, não se conhece de consulta. E prossigo. Nesse sentido, é a opinião do doutor Procurador Eleitoral, razão pela qual peço vênia para trazer trecho do aludido parecer à colação. Para começar, a consulta em mesa foi formulada após deflagrado o processo eleitoral, mais especificamente na data de 21 de julho de 2014, o que, por si só, é causa obstativa de sua análise, por possuir grande potencialidade de envolver caso concreto, conforme jurisprudência do Colendo TSE. Com essas breves considerações e em harmonia com os pareceres técnico e ministerial, voto pelo não conhecimento da presente consulta. É como voto, presidente. Há algum voto divergente? Proclamo. Sim. O Tribunal, por unanimidade, não conheceu da consulta nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Eu quero apenas informá-los que, com os julgamentos concluídos hoje, restam apenas 51 a serem apreciados nas sessões subsequentes, de um total de 505. Então, nós estamos já prestes a concluir todos os julgamentos. Eu passo a palavra. Estão, já virão na sequência. Já estão vindo na sequência. Aí, resta apenas 51 de um total de 505. Esse aqui não tem muito, senhor. Esse aqui não tem alguns aí embaixo. Eu passo a palavra do Dr. Breno para a leitura de algum acordo. Decisões monocráticas publicadas na presente sessão plenária. Decisão referente ao processo 48075, relator Dr. Lídio Modesto, tocante a deferimento de registro de candidatura. Processo 40973, relator Dr. Lídio Modesto, referente à homologação de renúncia. Processo 27461, da relatoria do Dr. Lídio, pertinente à homologação de renúncia. E processo 61065, a relatoria do Dr. Pedro Francisco, deferimento do pedido de registro. Publicação de acórdãos em sessão. Acórdão 24.296, da relatoria do Dr. Lídio da Silva Filho. Acórdão 24.297, da relatoria do Dr. Lídio Modesto da Silva Filho. Acórdão 24298, da relatoria do Dr. Pedro Francisco da Silva. Acórdão 24299, da relatoria do Dr. Pedro Francisco da Silva. Acórdão 24.300, da relatoria do Dr. Pedro Francisco da Silva. Acórdão 24302,
da relatoria do Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, e acórdão 24301 da relatoria da desembargadora Maria Helena Gargalhoni Povas. Antes de encerrar a sessão, eu deixo a palavra aberta se há algum registro a ser feito. Não havendo nada a ser registrado na sessão de hoje, reiterando mais uma vez nosso agradecimento ao desembargador Marcos Machado. Só pelo aprendizado e pela oportunidade de estar com Vossas Excelências. Estou sempre à disposição. Embora o desejo seria estar com a senhora também, né? Como tenho que substituir em razão da ausência de um, fica o meu agradecimento. Agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.